E, como eu falei aqui no estúdio há pouco, nós vamos dispensar a biografia porque o Chico tem um trabalho tão imenso, é uma vastidão que dispensa biografia. E é um grande articulador, principalmente das artes, aqui no estado do Piauí. Chico, muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Ficamos muito felizes aqui com a sua presença. Olha, eu vou fazer um misto de pergunta com indagação, Chico. Vamos lá. Eu percebo, veja bem, gente, me perdoe a expressão da primeira pessoa, né? Infelizmente sou eu que estou entrevistando e a visão que eu tenho. Eu percebo que você, Chico, não tem somente a preocupação com a fotografia das paisagens, mas e principalmente com a identidade dessas paisagens. Ou seja, o que nela está contida. O que é que eu quero me referir? Aos moradores, os bichos, as águas, a pesca, o ecossistema. O trabalho que dá sustentação aos que habitam nelas, no caso, as paisagens. Então, esse seu panorama, ele é muito de um humanismo assim, muito profundo, né? E principalmente pelo mundo fluvial, porque esse é o universo que você aborda para a gente de uma maneira tão brilhante. Então, Chico, diante dessas visões, essas visões todas, me refiro a paisagens, né? E o que nela está contido, será que nós podemos atribuir a sua arte e o ofício como humanitárias? Bom dia, Carlos. Bom dia à nossa audiência. Bom dia, Leandro. Obrigado por estar aqui. Eu fico sempre muito feliz em poder trocar, conversar, ter essa escutativa. Para a gente é muito importante. Carlos, eu acho que quando você fala sobre natureza, eu penso numa frase do Nego Bispo, que é contemporâneo a gente, não está mais entre nós, que é um pensador quilombola piauiense, que para mim tem uma visão orgânica profunda sobre todas essas questões e que eu vejo muito aquilo que a gente pratica associado ou conversando com essas falas tão profundas do bispo em relação às questões orgânicas, as questões afrodiaspóricas e afro-pindorâmicas de um modo geral, afro-indígenas. Então eu penso assim, não dá para você falar de natureza, é impossível você achar que você vai fazer um trabalho voltado para as questões naturais desconsiderando as suas populações, desconsiderando as pessoas desses lugares, até porque as relações com a natureza dos quilombolas, dos povos originários, é intrínseca ao que eles são. Não existe a natureza, o meio ambiente e as pessoas. Não, pelo contrário. As pessoas fazem parte da natureza e, olha só, são inclusive a parte menos importante da natureza. Porque a gente fala de natureza como se a gente fosse dono da natureza, né? Eu falo em um conceito colonialista. E essa concepção contracolonial diz inclusive o seguinte, que o grande problema é que a gente fala em conservar o meio ambiente, em preservar a natureza. Não, está errado. Você tem que se relacionar com ela. Verdade. Há uma grande diferença. Então o trabalho da gente busca isso. Busca esse aprofundamento para além do clique perfeito, da natureza exuberante que encanta os olhos naturalmente, mas das pessoas do lugar, da fauna daquele lugar, porque a fauna, ela é, sem dúvida nenhuma, aquilo que faz com que aquela natureza se perpetue, porque eles são semeadores. E quando você tem pessoas que se relacionam com esses ambientes, com a natureza, você também é um semeador, você também é um sábio, você também merece a dignidade, do reconhecimento. Você tem que ser visto pelas pessoas e a gente tem que parar de falar sobre coisas relacionadas à natureza, tirando os seres humanos que estão lá desde sempre,
fazendo esse relacionamento com a natureza, um relacionamento honesto, respeitoso, e a gente precisa parar de separar essas coisas. Então, no meu trabalho, eu não sei se eu consigo classificar o meu trabalho como humanista. Entendi. Mas eu tento ser sensível a inúmeras questões, e isso inclui as humanidades, naturalmente, né? Mas o meu pensamento, ele é sempre baseado em ser uma prática antirracista, contracolonial e de educação no sentido orgânico, não no sentido sintético, não no sentido que você escreve um artigo, que você está lá e isso só funciona para o seu ego e para os seus pares. Mas quando eu falo de educação, eu falo da educação que chega nas pessoas que precisam chegar. E não para ensiná-las apenas, mas também para reconhecê-las como os verdadeiros detentores dos saberes. Então eu acho que passa por esse viés. Passa por isso. Ô Chico, me diz uma coisa, a gente pode considerar que você tem a passagem pelo rádio, daí? Sim, inclusive estou muito feliz de estar aqui, porque foram várias memórias que foram destravadas. Que maravilha, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa transição do rádio para a fotografia. Surgiu de que modo, assim, para você? O que foi que lhe atraiu na fotografia? Então, Carlos, eu sou um comunicador popular, né? Eu sou fruto do rádio comunitário. Há 28 anos, quando a rádio comunitária chegou em Parnaíba, na Rádio Geração FM, os movimentos populares tiveram um espaço de voz, né? Eu sou fruto do movimento negro na época e nós tivemos esse espaço. E aí não demorou muito, a gente teve, inclusive foi um espaço que eu tinha ele com o Ed Van France e com o Alberto Sávio, dois grandes amigos militantes da época, que são amigos até hoje, e a gente tinha essa comunhão nesse espaço voltado para o movimento negro. E logo em seguida eu fui convidado pela direção da rádio para poder fazer parte dos quadros da rádio como um locutor, disc jockey e tudo, né? Então eu passei alguns anos no rádio, passei por algumas rádios aqui na região, Ilha Grande, Luiz Correia, etc. E aí a TV chega em Parnaíba, no início dos anos 2000, né? A TV pública, e foi natural o movimento que as pessoas do rádio fizeram nessa transição para a chegada da TV, por conta do poder de improviso, aquele costume já com microfone, etc. Claro, existem adaptações, né? Mas, enfim, as pessoas do rádio acabaram sendo bastante absorvidas. Eu fui uma delas. E aí eu passei um bom tempo na TV, e lá fui repórter, e lá fui redator, e lá fui apresentador, e a gente, por conta de toda essa vivência, acabou também acompanhando a chegada da internet, que os portais, os blogs, né, as coisas que começaram a surgir nesse sentido mais digital. E aí foi indo, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande pela fotografia, eu tenho uma relação com a fotografia desde criança, porque meu pai era motorista de ônibus, mas ele fez questão de ter o luxo de ter uma câmera fotográfica em que ele guardava elas 7 chaves, e eu, como um menino muito quieto que era, ia lá e pegava ela escondida. Eu pegava essa câmera escondida para experimentar, porque eu achava maravilhoso aquele clique para mim do analógico, é um negócio que me encantava muito. Até o dia que ele me pegou, me flagrou com essa câmera e eu recebi uma punição por isso. Mas enfim, ficou lá guardado. Anos depois, trabalhando na televisão, eu tive acesso a filmadoras. Houve um avanço da tecnologia em que as máquinas fotográficas começaram a filmar, e essa tecnologia facilitou o acesso, né? Então eu comecei a ter esse contato mais próximo novamente. E aí, minha companheira, né, Gelma, 16 anos atrás, quando a gente decidiu viver juntos e ser parceiros assim de vida, ela identificou essa paixão pela fotografia e ela me presenteou com a câmera fotográfica. Então, o Chico Rasta, fotógrafo, tem 16 anos, mas passou por esses processos de maturação. E aí, naturalmente, depois a gente sempre indo por essa alavanca das questões relacionadas à questão de classe,
letramento racial, levantamentos históricos, a gente acaba querendo contar histórias, né? Histórias visuais. Chico, você é um grande ativista, sabe? Eu percebo isso na sutileza, me permita dizer, eu sempre comento a minha idade, porque a idade é curioso, né? Mas assim, eu tenho a idade de ser o seu pai, né? Obviamente, eu acompanho há 15 anos o seu trabalho e percebo uma política muito forte embutida nos seus trabalhos, sabe? A luta sobre todos os aspectos, né? Da natureza, do homem, propriamente, né? Essa coisa que eu considero, né? De vez em quando eu publico assim minhas bobagens nas redes sociais, que eu digo assim, o racista é um doente, né? Sim. Não tenha dúvida. Isso não tem nem como a gente achar outra definição. Mas, Chico, a sua obra é muito bonita, eu acompanho há muito tempo, desde os 15 anos que estou aqui, e percebo uma política muito ativa, sabe? A sua política, obviamente, não é partidária, mas a gente percebe a força, a intensidade com que quando você propaga, sabe, vamos chamar de gestos simples da natureza, né? Esses homens que vivem à beira de rio, né? Que para o mundo são pessoas de outro mundo, passam, turistas, seja o que for, veem aqueles habitantes, e eu percebo que o seu olhar é diferente, né? O seu olhar não é daquele, lá está seu Zé, seu não sei o quê. Não, o homem que você vê ali é o homem que merece o respeito, né? Que tem a sua subsistência, a sua sobrevivência também. Então, por isso, quando eu me referi, se seu trabalho é humanitário, eu vejo o seu trabalho como profundamente humanitário, sabe, Chico? E é muito bonito, ou seja, você não faz um trabalho só para turista ver. Pelo contrário, o meu trabalho não é para turista. Com todo respeito, viu, gente? Eu não estou combatendo o turismo, não é não, isso. Eu acho que ou a melhor, gente precisa turistas, pontuar o seguinte, Carlos. A gente tem, infelizmente, uma cultura eurocêntrica, sim, colonialista, e que a gente, inclusive, utiliza termos que não deveríamos usar, porque são termos que não são positivos de forma nenhuma, mas eles são utilizados, inclusive, na propaganda como algo bom. Por exemplo, a palavra explorar. Eu estou explorando paisagens, eu estou explorando novos... Explorar é uma palavra que não deveria ser usada em hipótese alguma, porque nenhum tipo de exploração é saudável. É saudável. Então, quando a gente parte da quebra desses conceitos, você começa a não olhar para aquele senhor e aquela senhora que estão fazendo as suas atividades, né, as suas atividades de vida cotidiana como um explorador, como alguém que vai lá, rouba a imagem da pessoa e acha que se torna dono da imagem da pessoa, e isso acontece muito, e não só na fotografia, não só no cinema, não só no documentarismo, mas também na academia. Você faz pesquisas em determinados lugares, você acha que você chega muito sabido nesses lugares, quando você foi, na realidade, a aprender com essas pessoas, mas a sua vaidade não lhe permite se relacionar com as pessoas, que eu acho que é isso. Você precisa se relacionar com as pessoas. Você não pode chegar na casa de uma determinada pessoa, no território de uma determinada pessoa, e já abrindo o microfone, gravando escondido, fotografando, apontando uma câmera para uma pessoa, sem você saber sequer nada dessa pessoa, você ainda não recebeu um bom dia dela, você ainda não tomou um café com ela, você ainda não trocou uma história com essa pessoa, você ainda não ouviu as histórias dessa pessoa, porque há muito disso, a gente não sabe ouvir, a gente precisa de escutativa para isso, para se relacionar, né? Então eu penso dessa forma. E quando a gente fala sobre política, eu acredito da seguinte forma, que eu sempre parto do senso coletivo. Então, se eu me entendo como parte de um coletivo, como alguém que tem um trabalho que é voltado para o senso coletivo, né, e que jamais o individual vai se sobrepor ao coletivo naquilo que eu acredito, então eu tenho um trabalho político neste sentido, né?
Eu tenho um trabalho, sim, com os 2 pés firmados, eu sou um artista político e eu me encaro dessa forma e é isso que eu faço, e eu não me esquivo da política. Eu me posiciono sempre muito claramente, sou crítico, inclusive do lado que eu acredito, sou alguém que elogia o lado que pouco tem a ver comigo. Mas eu sou um crítico, eu sou um artista e o que eu faço é sim política. Quando eu me posiciono, quando eu me relaciono, quando eu faço um documentário, uma ficção, quando a gente escreve um projeto, quando a gente luta por políticas públicas, de um modo geral, isso é política. E sim, eu sou político, o artista é político. E não adianta a gente dizer, o fulano de tal, a obra dele é ótima, a música dele é ótima, não sei o quê, mas esse negócio dele falar sobre política não é legal. Gente, a gente precisa parar de ter medo. E esse discurso é inclusive bobo, é obtuso, né? É uma coisa assim, muito rasa, porque se você escuta uma música, se você assiste um filme, se você lê um poema, se você folheia um livro, uma revista, as artes plásticas, você vê um grafite, né, o movimento hip hop está aí gritando nas ruas, isso tudo que a arte entrega para você, isso tudo é político. Foi feito por um ser político, né? Então sim, parte por esse princípio, mas principalmente porque, independente de qualquer coisa, eu sou um defensor da coletividade. Que legal, Chico. E é isso. Eu lembro, Chico, que uma vez eu estava vendo um show do Egberto Gismonti, né, e a Marlui Miranda. A Marlui Miranda, ela deixou o Ceará pelos anos 70 e foi morar numa comunidade indígena e foi lá para o norte, passou um tempo. A Marlui Miranda é irmã da Ana Miranda, que é romancista, né? E eu nunca esqueci dessa história. O Egberto, no fim de tarde, ele passou mais ou menos, me parece que com Chavantes, cerca de 1 ano. E teve uma tarde, Chico, que ainda me lembro o nome do cacique, era o cacique Sapai. O cacique executou uma música muito bonita, uma melodia muito bonita numa flauta vertical. O Egberto ficou completamente em êxtase quando ele ouviu o som daquela flauta do cacique. E aí, passou tudo, quando foi lá pela tarde da noite, fizeram uma fogueira, aquela coisa toda. O Egberto disse pro cacique: Sapai, será que você poderia tocar aquela canção que eu fiquei completamente... eu viajei. E que música? Aquela, tá? O cacique disse: passou. Ele disse que foi sabe, Chico, foi assim um murro no peito dele, passou. E isso que o Chico está falando, né? Esse bem coletivo, né, Chico? De não ter nada pré-estabelecido, né? Como você diz, a gente chega todo uma comunidade, muitas vezes, né, você vai sobrecarregado de coisas, de bens materiais, como se você... E de ideias tortas. Pois eu acho que o principal são as ideias tortas. Exatamente. A gente tem essa concepção, às vezes, romântica, de achar que a gente vai salvar as pessoas. Não vai. Não vai. A gente não precisa de heróis. Sem dúvida. A gente precisa, sim, compreender enquanto pessoas, se relacionar, se respeitar e trabalhar todo mundo junto para que todo mundo vive bem. A gente não precisa de herói. Né? Então há essa romantização, né, em cima disso. E é algo que a gente vem tentando trabalhar na fotografia, né? Principalmente tentando fazer provocações, né? Eu acho que é o grande objetivo da gente, é ser provocador, é ser alguém que provoca reflexões, naturalmente dar visibilidade e holofote a quem de direito, né? Verdade. Né? A gente precisa quebrar esse cinturão de heróis falsos que são tão endeusados, né, naturalmente pela aristocracia e pelo senso comum, né?
a história precisa reconhecer, né, os verdadeiros heróis, então eu conto histórias que tentam minimamente isso também. E no final das contas, o que eu faço precisa também ser bom para essas pessoas. Porque não adianta eu ganhar prêmio, estar em festivais, receber louros, estar sendo chamado para entrevistas, se as pessoas às quais eu retrato, elas ainda vivem miseravelmente. Isso não me interessa, né? Quando a gente gravou o documentário, o Doc Futura, né, que foi para o canal Futura, o Mimbó, que foi para finalista. Vamos falar do segundo bloco sobre esse assunto. Mas eu preciso dizer que quando a gente gravou, né, o Mimbó, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para a comunidade o que a comunidade queria. Porque aquele produto ia ter uma grande visibilidade, chegou a ser exibido internacionalmente, foi finalista do concurso das TVs públicas latino-americanas, então isso foi muita coisa, né? Foi reprisado no Futura várias vezes e aquilo teve um grande alcance. O que a comunidade quer? Vamos ver se a gente consegue pleitear. E aí a comunidade disse que queria o direito à posse de terra, porque eles viviam lá há 200 anos, é a comunidade quilombola reconhecida mais antiga do Piauí, e não tinha o direito à terra. Então é isso que a gente foi pedir no final do documentário. E aí depois houve uma movimentação política, né, uma política pública que fizesse esse trabalho, né, de reconhecimento da terra para eles. Então é isso que eu faço, porque não ia adiantar esse meu filme ter chegado onde chegou e a comunidade não ter minimamente um retorno coletivo decente por conta dele. É isso que a gente faz. Antes de encerrar esse bloco, nós vamos falar de Mimbó, que eu reservei um bloco, Chico, só para ele, viu? Porque ele merece todo o nosso, sabe, toda a expressão possível da nossa fala. Mas antes disso, eu queria só ouvir de você com relação... Uma coisa que eu percebo muito bonito é que durante as filmagens, você brinca com as crianças e corre com elas, e com as senhoras e tudo. Quer dizer, você vive a comunidade de uma maneira muito racional, não é muito... Você respeita essa gente e não foi lá só para... Eu acho até assim, isso se explica quando eu falo que a gente precisa se relacionar. Né? Isso explica quando o saber ancestral nessas comunidades me diz que as crianças precisam e são respeitadas, os idosos precisam e são respeitados. Então, eu tenho troca com essas pessoas e com todo mundo da comunidade. Né? Então, acho que isso é se relacionar, isso é importante para mim, porque isso me entrega preciosidades que geralmente você só entrega para pessoas a quem você inicia o mínimo de diálogo e troca de confiança, né? E talvez isso não passe pelo racional. Eu refletindo sobre isso, eu acredito isso a algo que é realmente emocional, porque eu acredito que as coisas realmente funcionam dessa forma e elas passam pela espontaneidade. Porque quando eu recebo bilhetinhos das crianças com os desenhos, quando rolam os ciúmes entre os mais velhos porque eu fui na casa de um e ainda não fui no outro, porque ainda não deu tempo. Então essas relações são espontâneas e elas são emocionais também. E eu não penso sobre isso, não penso preciso chegar no lugar e ir na casa das pessoas, não penso. Isso acontece naturalmente na medida que as pessoas, que a gente vai trocando sorrisos, que a gente vai conhecendo, se conhecendo, né? E claro, saber entrar, saber sair. Às vezes a gente não sabe sair dos lugares, a gente tem que saber a hora de sair também. Eu vou lá, me relaciono, respeito o lugar, respeito as pessoas, mas eu não sou de lá. Eu tenho que saber a hora de sair, eu tenho que saber a hora em que os problemas de determinado lugar não me dizem respeito, porque a comunidade é autossuficiente para se resolver muito antes de mim. E aquela história que eu digo, a gente não precisa de heróis. Muito bem. Não é o que precisamos. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos encerrar esse bloco e no próximo vamos falar desse filme
preciosíssimo, gente, que é Mimbó, que envolve uma complexidade muito grande. Vocês precisam conhecer. Mimbó não é apenas um filme, mas nós vamos conversar sobre o filme no próximo bloco. Gostaria de lembrar que o programa, e por falar em poesia, ele é apresentado às quartas-feiras, 8 horas da manhã, com reprises às 13 e 18 horas, aqui na FM Universitário UFTPA. E hoje temos o prazer imenso de trazer Francisco Brandão, o Chico Rasta Brandão, fotógrafo, cineasta, das quais ele não hesita em mostrar o mundo de maneira bastante interessante. Chico, vamos falar do Chico cineasta, né? Vamos lá. Sobre o cinema, e eu cheguei a ver algumas vezes o Mimbó, né? O filme Mimbó, através de você estar como cineasta e diretor, não é isso? O Alexandre Mello é produtor e diretor. Foi roteirista. Roteirista, não é isso? Ok. Bom, eu lembro que foi passado esse filme Mimbó. Na verdade, perdão, seu Carlos, o Alexandre é o produtor, né, porque é uma produção da Frame e do canal Futura. Ok. Ele foi o proponente, no caso, né? Isso. O roteirista é o Pablo Carvalho, não posso cometer. Pablo Carvalho, está ótimo. Bem, e eu lembro que numa das ocasiões que esse Mimbó foi mostrado, gente, vocês precisam assistir o Mimbó. É apaixonante, sabe? Porque nos representa, sabe? Sobre todos os aspectos. Então houve uma discussão e um debate relacionado ao turismo, às comunidades tradicionais, né? Negras, indígenas, do Piauí e de todo o Brasil. Agora, o que me deixou, Chico, emocionado foi ler isso aqui. É que após fugirem de fazendas em Pernambuco, é isso? 3 pessoas escravizadas andaram 680 quilômetros até chegarem ao Piauí. E durante 30 anos eles viveram escondidos numa caverna, é isso? E fundaram a comunidade do Mimbó. E hoje seus descendentes lutam por seus direitos. Veja bem, gente, eu acabei de dizer que 3 pessoas escravizadas andaram 680 quilômetros e que hoje lutam por seus direitos, né? E a comunidade Mimbó, como o Chico nos afirmou agora há pouco, é do município de Amarante, né? E possui uma população, Chico, qualquer coisa me corrija, é uma população de 177 pessoas, é isso? Mas o Mimbó hoje já tem 600 pessoas. Me perdoe. Imagina. Ouvintes, me perdoe, está bastante defasada a minha anotação, mas bom saber, viu, Chico? De fato, eu próprio coloquei uma observação, que é o censo de 2022, né? Isso. Né? E 2023 fala de 72 famílias. E a situação fundiária, parcialmente titulada, e que a data da última atualização foi 21 de setembro de 2023. Né? Bom, e aí, sobre notícias e documentos, a comunidade quilombola resiste e preserva sua cultura há mais de 200 anos no interior do Piauí. Eu escrevi, luta, sempre luta. Chico, com suas palavras, nos fala de Mimbó. Olha, acho que antes de qualquer coisa a gente precisa dizer que o Mimbó, eles são os filhos da liberdade. Se a gente for avaliar a forma como o núcleo, a célula inicial, começou essa comunidade, eles queriam a liberdade a qualquer custo e isso era inegociável. Meu Deus, né? Então, se você pensar sob esse prisma, né, você entende que o Mimbó, eles são os filhos da liberdade. Eles fugiram, né, eles conseguiram uma fuga para que eles pudessem sair daquela situação e viver a liberdade incondicionalmente, né? Então, assim, às vezes, num primeiro momento, pode parecer absurdo que alguém tenha fugido
e percorrido toda essa quantidade de distância do Pernambuco para lá, e talvez isso, num primeiro momento, possa não fazer sentido. Mas a gente precisa entender algumas questões da época, algumas questões históricas da época que vão talvez facilitar essa compreensão. O Piauí é muito comprido. Nossa. Então, quando você está nessa região de Amarante, você está muito mais próximo de Pernambuco do que do litoral do estado. Verdade. E aí você lembra de como eram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas eram faixas de terra, né, do mar para o interior. Isso. Então, se você pegar Pernambuco e levar em linha reta, você chega mais ou menos na altura em que hoje é Amarante. Ok? Então, o tráfico negreiro trazia pessoas escravizadas do Recife. E aí as bandeiras, que eram formadas, né, essencialmente por indígenas escravizados e negros escravizados, adentravam esses lugares para reconhecimento de novas terras. Domingos Jorge Velho, quando foi acionado para o levante contra Palmares, estava no Piauí. Ok? Isso é um fato histórico. E aí você volta mais algumas casas e pensa o seguinte: Oeiras, que era a capital do Piauí, recebia os escravizados também de Pernambuco. Essas pessoas vinham como, gente? Caminhando. Meu Deus. Porque quem vinha a cavalo eram os brancos, os nobres, os bandeirantes. Então não custa a gente compreender essas nuances para entender que sim, essas pessoas vieram caminhando 600 e tantos quilômetros, né? Oeiras era a capital do Piauí e tudo ali ao redor era Oeiras. Não existia Picos, não existia Paquetá do Piauí, não existia Santa Cruz dos Milagres, tudo era Oeiras. E lá tem o Rio Canindé, que nasce nessa região e passa exatamente no morro onde hoje é o Mingó. Então, se você imaginar que pode não ter sido tudo de uma vez, mas essas pessoas vieram caminhando por conta dessas bandeiras, chegaram ao Piauí, provavelmente estavam, né, escravizadas em fazendas da região de Oeiras e aproveitaram a fuga e vieram pelo leito do rio até se sentir seguras e acharem uma loca, que é como eles, os mais velhos, retratavam, para viver lá, né, por 30 anos. Foram três casais. E dali surge o Mingó. Então lá todo mundo é filho da liberdade e todos são Rabelo da Paixão. Que na verdade isso também já é uma outra história que tem a ver com o racismo da época. Eles foram ao cartório para se registrarem, né? Receberem o registro como Ribeiros da Paixão. Ribeiros de ribeirinhos e da Paixão, porque nasceram na sexta-feira da Paixão. Só que Ribeiro é uma família influente escravocrata da região, de Amarante, de Regeneração, os Ribeiro Gonçalves. E não permitiram que eles se registrassem como ribeiros. E aí ficou Rabelo da Paixão. Então vejam só, né? Então assim, é um documentário, mas tem todas as nuances de ficção, porque isso parece absurdo aos olhos de qualquer realidade, não é? Então é isso, para mim, antes de tudo, eu recomendo assistir o Mingó está nas plataformas, tanto na Globoplay como no YouTube. Se você botar Mingó, Canal Futuro, você chega nesse documentário. Mas acho que, independente de falar sobre o filme, cada um tem que ter a sua própria compreensão e cada filme fala por si só, né? Ele não me pertence mais depois de ir ao ar, não me cabem explicações sobre o filme, mas eu olho para o Mingó e, ao contrário de
de outras situações em que os escravizados tiveram a liberdade, mas viveram ali nas periferias dos hectares de terra dos seus senhores, porque ainda assim continuavam servindo numa relação análoga à escravidão, mesmo que não fosse a escravidão. O Mimbó é filho da liberdade porque buscou isso a qualquer custo, né? Então, para mim, é um grande exemplo de que a liberdade é inegociável. E isso é um conceito ancestral, né, incrível que o Mimbó carrega até hoje. Chico, e o Mimbó emociona desde as primeiras, eu sou leigo no sentido de falar sobre a questão do cinema, né? Mas sei que a iluminação, gente, de Mimbó é encantador, viu? A fotografia Belíssima, a fotografia, né? A fotografia do Alexandre Rufino, belíssimo, que seguiu assim de forma muito magistrosa, né, magistral, o conceito que a gente pediu. A gente é um estudioso da pele preta no âmbito da fotografia, né? Também é a nossa forma de não se colonizar ao fotografar, porque a fotografia ela também foi completamente eurocentrada. A indústria fotográfica, cinematográfica é cheia de estrangeirismos e a gente vai no contrassenso desse conceito, né? Inclusive foi uma das coisas que eu escrevi recentemente. Eu tive a oportunidade de estar no Ocupa ABC, que é uma coisa muito bacana que a Associação Brasileira de Cinematografia faz com os diretores de fotografia no Brasil, que é permitir que eles falem de seus trabalhos para o âmbito nacional. A gente esteve agora no Ocupa ABC semana passada e a gente escreveu sobre isso, que nós praticamos um estudo até empírico, porque isso não está na literatura da fotografia convencional, com a luz apropriada para a pele preta, né? A pele negra, seja ela retinta, seja ela mais clara. E a gente tem essa preocupação porque nos interessa também que comece aí a questão do respeito, né? Então a fotografia do Alexandre Rufino seguiu, né, essa ideia que a gente queria entregar dessa preocupação também, e principalmente com a estética, porque a autoestima nos interessa. Eu não quero entregar uma fotografia que também é uma fotografia colonialista, onde você potencializa as imperfeições. Os pés rachados, as mãos não sei o que, calejadas, aquela coisa bem até piegas, né? Eu quero autoestima. Eu quero entregar uma fotografia em que as pessoas sintam orgulho de quem elas são e do quão elas são incríveis, para além de belas, né? Para além de bonitas. Então, a autoestima da minha fotografia, daquilo que eu faço, me interessa muito, porque isso também é uma causa naquilo que eu pratico. Que bom. Bom, vou falar de acordo com a minha visão, mas quem assistir Mimbó, você vai perceber a singeleza, um poder de liberdade, vou chamar assim, né? As paisagens lhe encantam, Chico, logo do começo, né, do filme. Me parece que ali foi uma espécie de prêmio de uma liberdade, né? E você mostrou muita alegria, mesmo diante de momentos de adversidade, né? Aquelas senhoras, a perseguição que sofreram, que não cabe contar aqui, mas se puderem, assistam Mimbó. Bom, nós estamos nesse bloco conversando com o Chico Rasta no cinema, não é? E é sobre o cinema que a gente queria lhe ouvir também, Chico, sobre um documentário que eu já assisti e é pleno de um esclarecimento muito grande perante o homem e a natureza, que é o filme Parnaíba Indígena, né? Mas você foi muito fundo na questão eu percebi que, não sei como, você conseguiu se livrar do regionalismo para mostrar um homem que não por acaso vive em Parnaíba, né? Mas que ele vive no planeta Terra, né? Fala pra gente sobre o Parnaíba Indígena. Parnaíba Indígena, de Manduladino a Pedro Militão, ele parte do mesmo princípio que todos os outros trabalhos que a gente
né, de uma provocação. É uma provocação. Então, a gente fala do Mandu Ladino, a gente tem ruas com nomes indígenas, a gente tem as tradições indígenas latentes no nosso cotidiano com coisas corriqueiras, e a gente não lembra de onde é que vem essa herança, de onde a gente herdou isso tudo. Né? A gente, Parnaíba é uma cidade que está de frente para o mar, está de frente para a Europa, tem relações comerciais, né, com a Europa desde sempre e hoje continua, porque as relações do turismo elas são sempre voltadas para o estrangeiro, né? E isso é um neocolonialismo, a gente precisa também pontuar isso. E aí a gente fica sempre olhando para esse estrangeirismo, para esse eurocentrismo, para esse colonialismo, achando que isso é exemplo de alguma coisa, e a gente esquece das nossas origens, das raízes que compõem a nossa sociedade, que são afro-pindorâmicas. E aí a gente percebeu que as pessoas falavam de Mandu Ladino, mas não associavam que Mandu Ladino era um indígena. É impressionante, você tem a Praça a Praça Mandu Ladino, que recebe o maior evento com tradições afro-pindorâmicas, que é o boi bumbá, que é a quadrilha, e você não lembra que aquilo tudo é indígena. Você não chama mais de Praça Mandu Ladino, você chama de quadrilha, né? E ok, tá tudo bem, mas a gente não pode esquecer das origens, né? A gente, Sankofa é isso, né? Você tem que olhar para o passado, né? Para compreender esse passado, para se fazer presente e seguir o futuro. Isso é Sankofa, isso é a filosofia Adinka, com seus mais de 80 símbolos filosóficos que vêm da África e ensinam sobre tudo, né? Sobre viver, sobre se relacionar, sobre a cultura, sobre a fé, sobre tudo. Que riqueza, né? E aí a gente tem hoje um homem, que é seu Pedro Militão, que mora na localidade de Saquinho, para mim tão grandioso quanto Mandu Ladino, porque assim como Mandu Ladino lutou contra o colonialismo lá atrás, né? Inclusive liderando lutas coletivas de vários aldeamentos contra escravocratas, tem aqui seu Pedro Militão, que contra o neocolonialismo luta, né, para ter o seu território preservado, porque primeiro era campo de golfe, depois era resort, depois era eólica, tudo capital estrangeiro, desconsiderando um homem que está lá aos seus 85 anos de idade, ele e Dona Graça, né, a esposa dele, um homem de 85 anos de idade, em que os pais nasceram lá e os avós nasceram lá, e ele é remanescente indígena. E a gente está falando de um território que era completamente ocupado pelos povos Tremembé. Qual a aldeia Tremembé mais próxima que a gente tem aqui? Está lá em Almofala, em Itarema, no Ceará. Mas nós todos somos Tremembés, porque esse era o aldeamento longo e extenso indígena que habitava o litoral. Eles eram os senhores do litoral do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Então, assim, a gente precisa também homenagear as pessoas em vida. Muito. E seu Pedro Militão merecia esse reconhecimento mínimo, as pessoas saberem quem ele é, a defesa que ele tem, a sabedoria e tudo que ele pratica na essência, sem nunca ter ido ao ambiente formal educacional. Seu Pedro Militão fala no documentário sobre agroecologia, fala sobre orgânicos, fala sobre ancestralidade através da espiritualidade, do relacionamento com a natureza, todas questões que estão aí na moda. E as pessoas acham que inventaram isso dentro de 4 paredes, escrevendo no papel. Não! Isso é saber ancestral. Está lá o seu Pedro provando de forma espontânea, porque ele não faz isso porque ele leu em canto nenhum, não. Ele faz isso porque é assim que dá certo, porque foi assim que ele aprendeu com o pai, com os avós, com os seus descendentes. Né? Então, Parnaíba,
indígena de Bandu Ladino a Pedro Militão, ela é uma provocação para a gente se reconhecer enquanto sociedade, relembrar que nós temos heróis indígenas, que nós temos seu Pedro Militão ainda vivo, que é um herói, né? Que nós temos o colonialismo sempre se renovando, se remodelando, mas ele está aí, né? Sempre colocando a gente, querendo passar as mãos no bolso da gente do que a gente tem de mais rico, que é o nosso território, que são as nossas riquezas, que são os nossos saberes, né? E principalmente, seu Carlos, eu acho que o Parnaíba indígena de Bandu Ladino a Pedro Militão, ele é uma ferramenta didática, ele é uma ferramenta pedagógica, ele está livre no YouTube para que os professores possam utilizar isso em sala de aula, para que isso se torne uma provocação para que outros cineastas, outros pesquisadores, outras pessoas se aprofundem nas histórias, em outras histórias e também nos contradigam. Eu não estou estabelecendo verdades, eu não estabeleço verdades nos meus trabalhos. Pelo contrário, eu quero ser provocado a refletir que eu posso ter errado ou feito aprofundamentos rasos. Porque o meu objetivo não é estabelecer verdades, o meu objetivo é sempre provocar reflexão. Bem. Então, Parnaíba Indígena está aí, foi um projeto que a gente aprovou na Lei Paulo Gustavo do município, né? Nós tivemos um recurso para fazer isso e era para entregar um filme de apenas 19 minutos, mas eu não dormiria bem se eu fizesse algo sobre um assunto tão potente com tão pouco tempo. Seria um desrespeito para com a história dessas pessoas, então a gente entregou um filme de 50 e poucos minutos para poder ser utilizado livremente por quem assim o desejar. Esse é o Parnaíba Indígena. Eu acompanho, Chico, a sua... Eu vejo nos seus argumentos, nas suas falas, em suas ações, você é um grande lutador por esse Estado. E eu tenho certeza que você tem, no ângulo de sua visão, que é bastante ampla, né? E eu percebo o quanto você se preocupa por esse Estado. Vamos ser mais claro, né? O quanto você tem uma preocupação com a sua aldeia, né? No panorama brasileiro, eu percebo o seguinte: sou nordestino, né? Sou cearense, radicado aqui em Parnaíba. Eu percebo que o Piauí, de modo particular, é muito injustiçado mesmo, sabe? Por quê? A injustiça que eu digo não é porque o Piauí não seja como Minas Gerais, como São Paulo, não é nesse aspecto. Mas eu vejo que o Chico Rasta, ele tem um desejo imenso de ver esse Estado mudado, transformado, né, com muito mais aproximação de humanidade, né? Quando você traz habitantes que vivem como o seu Pedro Militão, né, em Parnaíba indígena, é que eu percebo a grandiosidade que você vê no ser humano. Né? Seu Carlos, a gente tem um grande respeito por esse território que é o Piauí. Sem dúvida. O Piauí é um estado incrível. Eu tive a oportunidade de viajar de norte a sul, de leste a oeste. Inclusive, essa semana eu recebi essa pergunta: quantas cidades do Piauí você já conheceu? Eu fui fazer mais ou menos um cálculo alto, eu já estou perto dos 200 municípios do Piauí. Que coisa. Né? Mesmo que não conhecendo profundamente, mas sabendo ou passando, ou tendo estado em algum deles mais de 2 ou 3 vezes. Então, assim, eu tenho, na realidade, um compromisso com esse território, mas principalmente, mais uma vez, eu vou voltar para a autoestima, que é o piauiense se conhecer melhor enquanto Estado.
Correto, isso. Eu acho que a gente precisa disso. Às vezes, mais uma vez, a gente fica com esse pensamento de achar que só o estado do outro é bom. Do outro é bom. Só o país estrangeiro é bom, só a cultura do outro é que funciona. Nós temos inúmeros problemas relacionados à falta de políticas públicas na cultura, na arte, na educação, na saúde. Nós temos. Não adianta tampar o sol com a peneira, mas nós temos um poder, uma riqueza natural de patrimônio, de cultura, de seres humanos, de natureza, de fauna, de tudo incrível que não deixa a desejar a nada, porque o Piauí não se compara a nada. E a gente precisa parar de se comparar. O Piauí é o Piauí, ninguém vai ser o Piauí. E o Piauí não vai ser ninguém. O Piauí é o Rio dos Piaus. É isso que está na etimologia do nome do Piauí, é indígena. Nós precisamos entender que nós somos um território afro-indígena, afro-pindorâmico, rico, maravilhoso, incrível, cheio de nuances, e como tudo na vida, com qualidades e defeitos. Só que a gente às vezes não conhece as qualidades, só conhece os defeitos e fica se projetando numa imagem de algo que nós não precisamos ser. Nós não precisamos ser outro estado. Nós não precisamos ser outro território. Nós temos que nos assumir enquanto Piauí. Então é por isso que eu digo, o Piauí é incrível, só que ele precisa se conhecer melhor. Sem dúvida. Ele precisa da terapia. Entendeu? E é isso que eu acho que a gente está tentando fazer na realidade. Chico, esse viés do cinema e da fotografia você consegue transmitir muito bem, sabe? Você acabou de falar umas palavras tão leais e tão sinceras que eu começo a me reportar sobre o meu estado. Hoje, Fortaleza é uma cidade glamourosa, etc., desenvolvimento, progresso, muitas indústrias, prédios, já estão aí programando prédio com mais de 100 andares. Porém, isso que você falou, uma relação com a outra, hoje nós somos um estado, eu digo nós, porque eu sou cearense, o estado do Ceará é invadido pelo capital estrangeiro, né? Os europeus estão praticamente comprando Fortaleza, vamos ser mais claro, né? E é o que você falou com relação ao Piauí. Eu creio que você procure um Piauí absolutamente natural, autêntico, né? Dono de si próprio, porque hoje é uma raridade encontrar uma identidade própria, né, Chico? Seu Carlos, o que é riqueza? O que é riqueza? O que é desenvolvimento? Isso. A que custo? Eu não vou ser romântico de dizer que não é importante você ter... Claro. Você viver bem, você ter segurança alimentar, você dispor de conforto. Nós fomos feitos para isso, nós não fomos feitos para sofrer. Eu não sou alguém que, nós temos que voltar para quando era bom, quando não tinha energia. Não! Mas a troco de quê? Como é que funciona esse desenvolvimento? Isso. A que custo? É a pergunta que a gente precisa fazer. E aí eu vou um pouco mais profundo. O que é riqueza? Seu Pedro Militão come orgânico a vida inteira. Ele mesmo planta, ele mesmo colhe, saúde em cima. E aí a gente se mata para comer uma comida cheia de veneno. E aí agora você chega no supermercado, a comida cheia de veneno está lá e a comida orgânica é vendida como uma grife carérrima. Então, seu Pedro é rico, porque come orgânico desde sempre até hoje e ele mesmo planta, ele é milionário se a gente for fazer essa relação de compreensão. Aí você reflete sobre como é que um alimento que foi pulverizado de veneno, que ele tem uma cadeia econômica que faz assim abusos e violências aos territórios, agride a terra, tudo está lá. E aí o alimento orgânico
que é o alimento natural. O que é orgânico? É natural. Natural. Esperar o tempo da natureza, sem botar nada para empurrar, né? Ou encurtar esse tempo. Você vê lá frutas enormes, gigantes, Sim. que foram induzidas a isso com veneno. E aí você tem frutas pequenas que respeitaram a natureza, e aí essas frutas ganham um selo de orgânico, uma grife, para cobrar mais caro. Que absurdo, seu Carlos! Isso é burro! Isso é burro! É terrível. Né? Então a gente precisa refletir sobre o que é riqueza. A gente precisa refletir o desenvolvimento a que custo, Isso. né? E onde nós queremos chegar. É aquela velha história, eu vou contar muito rapidamente. Um lago, um pescador artesanal pescando seu peixinho, e chega um grande empresário numa lancha e para lá, que foi lá para pescar. No meio do encontro eles começam a conversar. Você sempre pesca aqui? Perguntou o empresário. Pesco, sim, senhor. Você pesca muito? Não, só o suficiente para eu e minha família comer. Por que você não pesca mais? Ele, por quê? Para vender? Para quê? Para ter dinheiro? Para quê? Para comprar uma lancha melhor, maior, bonita, luxuosa. Para quê? Para vir pescar aqui. Eu não já estou pescando aqui. Então, assim, a gente precisa se fazer essas perguntas. Sem dúvida. Né? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Com que objetivo eu estou fazendo isso? O que me leva a fazer? Boa reflexão, Chico. Muito boa reflexão. Chico, e ainda no universo do cinema, essa riqueza com que você nos deixa nesse programa, viu? Ficamos muito gratificados com o seu comentário de Mimbó e agora Parnaíba Indígena. E a gente queria falar desse grande filme que de certo modo, quer queira, quer não, é uma identidade nacional, que é o Genipapo, né? Queria que você falasse um pouco sobre o Genipapo. É uma história um pouco longa, cheia de muitos personagens, mas eu vou tentar resumir o momento que a gente está vivendo, né? A Frame, que é a produtora do Alexandre Mello, foi a precursora, né, desse movimento de transformar a história, né, sobre a Batalha do Genipapo, que tem uma importância imensa faz parte dos movimentos populares de independência do Brasil no século XIX, e o Brasil não conhece essa história, né? Foi um levante popular, a gente precisa deixar isso claro. Então lá atrás o Alexandre conseguiu produzir uma série, né, onde ele convidou a gente para fazer a direção de fotografia, e eu também tive a oportunidade de dirigir juntamente com ele é o roteirista, né? Nós fizemos a criação conceitual, eu, Alexandre e o Igor Campos, e nós filmamos essa série, né, em 2021, se não me falha a memória. É uma série de 10 episódios, ficcional, que tem como pano de fundo os acontecimentos, né, históricos relacionados à Batalha do Genipapo. Naturalmente, a gente tem uma pesquisa, várias pesquisas que nos embasaram nas coisas que nós ficcionalizamos. É importante que se diga, não é um documentário, é uma ficção, então há uma liberdade criativa, mas também muito dessa liberdade criativa aconteceu porque nós não tínhamos informação sobre. Por exemplo, quando se fala da Batalha do Genipapo, primeiro que pouca gente conhece ou se debruçou sobre, mas as pessoas que se debruçaram sobre, você não tem lá o nome de uma mulher, por exemplo. Então nós precisamos criar um personagem fictício feminino para representar esse universo, né? É importante que muito do que a literatura convencional entrega sobre os heróis da Batalha do Genipapo está baseado na aristocracia. Então você tem um Simplício Dias herói, em que na realidade é um grande absurdo. Preciso pontuar que Simplício Dias é um escravocrata, que a riqueza do Simplício Dias não veio do charque, ela veio do tráfico de seres humanos. Ele era um dos homens mais ricos do Brasil, e ele chegou a ter mais de 2.000 corpos negros escravizados, né? Isso em dias atuais é como se você tivesse 2.000 carros dentro da sua casa, e aí você tem essa figura bem aí, né, com a estátua no centro da cidade, na praça mais importante da cidade. Você tem o nome de uma ponte, né? Então, assim, parte desse pressuposto de que nós não queremos fazer a manutenção
desses heróis mentirosos, e nós queríamos, né, dar visibilidade ou minimamente contar uma história equilibrada do ponto de vista da essência dos verdadeiros heróis, porque quem lutou a Batalha do Genipapo foi o povo, né? Foram os vaqueiros, foram as mulheres, foram os camponeses, foram os indígenas, foram os escravizados, porque o rico não vai para a guerra. O rico faz a guerra e manda os pobres na frente para a bucha de canhão. Isso não foi diferente na Batalha do Genipapo. Não teve aristocrata rico na Batalha do Genipapo. Quem estava lá era o povo. Passaram-se os anos, a série tem a sua profundidade, eu acredito que a série, através da Frame, ela vai conseguir, né, chegar mais longe, mas nós tivemos a política pública nacional, que foi a Lei Paulo Gustavo, que nos permitiu escrever, né, nos inscrevermos no edital estadual da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, e nós conseguimos o recurso para poder transformar a série num longa-metragem. Por que a gente pensou nisso? Porque quando você pensa na série, você pensa em 10 episódios de 40 e tantos minutos, são 400 minutos. É muito difícil você levar um material desse tamanho para uma sala de aula, para um público. Você precisa de vários dias, você precisa de um... né? É difícil a negociação comercial com um streaming em que a distribuição está sempre voltada para o eixo sudeste, né? A gente está tentando furar essa bolha, mas não é fácil. A distribuição ainda é um grande gargalo daquilo que a gente produz, né? Enquanto cinema nacional comercial. Mas nós pensamos que um longa-metragem poderia ser mais fácil de acessar e provocar a curiosidade para a série, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, ter um outro viés, etc. e tal. Mas aí é claro que não é fácil a tarefa de você pegar 400 minutos, né, de uma série e transformar num longa-metragem. A gente precisou ainda gravar esse ano, nós gravamos novas, porque nós pegamos o seguinte mote. Na série tem um escravizado que se chama Kamal. Ele aproveita a confusão da batalha, em que as fazendas do Simplício estão sendo arrasadas pelo Fidié, para liderar uma fuga para um quilombo. E aí a gente, nesse filme, que se chama Genipapo, O Grito dos Esquecidos, nós temos Kamal, que é o nome desse personagem, que liderou a fuga para o quilombo, 20 anos mais velho, já no quilombo, contando para os mais novos aquilo que ele viu na série. Então a gente utilizou esse conceito afrocentrado, afrofuturista, para poder amarrar essa história, né? Porque a gente precisava de várias costuras, porque a gente teve que dar muitos cortes na série, né? E esse longa-metragem fazia sentido. É um longa-metragem de 2 horas e 20 minutos, vai ficar mais ou menos por aí. É um longa-metragem já enorme, né? A gente sabe disso. Mas que a gente acha que está entregando um novo produto, mais uma vez, antirracista, contracolonial, né, e que vai ser utilizado também para ser uma ferramenta, né, de educação. A gente vai estrear esse filme agora, seu Carlos, em agosto. Que verdade, É importante. Nós vamos iniciar as nossas exibições comunitárias e eu levei a gravação dessa parte nova do filme para o Mimbó. Na caverna dos primeiros moradores do Mimbó, passaram 30 anos. Nós gravamos esse trecho novo do filme lá, com a comunidade, tanto participando ativamente como figurantes, personagens, também a mão de obra local toda absorvida, costureiros, penteados, assistentes, a nossa alimentação feita pelas pessoas da comunidade, enfim, a cadeia produtiva toda do filme, ela girou em torno disso, né? E é uma coisa que a gente, inclusive, faz questão de enfatizar, né? E nós vamos, claro, estrear no Mimbó, ainda esse mês vai ser o primeiro lugar, e nós estamos já começando as tratativas para as outras exibições comunitárias, aqui em Parnaíba, na Ilha das Batatas, onde nós gravamos um
um grande pedaço da série, né, no território indígena Lagoa de São Francisco, onde a gente gravou também lá. Então, assim, nos territórios em que nós gravamos a série, nós temos esse compromisso de voltar para as exibições antes de começar as exibições voltadas para o público em geral. Ótimo. Mas é isso, essa é a boa nova, a gente está com esse lançamento agora. Depois volte para nos contar desse outro momento, né? Olha, estamos muito felizes, né? Você acaba de nos repassar uma grande lição de vida, de arte, do ofício da arte, né? Eu escutei recentemente você e pensei o quanto você se autodefiniu muito bem, dizendo, não sou um artista, eu sou um trabalhador que faz arte, né? E gostei muito de ouvir, Chico, e diante dessa exposição dos filmes, né? Filmes por onde você revelou uma plena política voltada para a questão racial, a política, etc., né? Por isso que, diante de tudo, eu atribuí que sua arte e ofício são humanitários, né? Porque você, nesse programa, você nos deu uma grande lição que fazer arte, né? Não é uma coisa que mereça apenas ser um objeto de vitrine, né? Mas um objeto de vitrine, mas um objeto de reflexão, principalmente de reflexão, né? Então, Chico Rasta Brandão, muito obrigado, viu, por essa presença, por você encontrar uma brecha. Eu sei que sua agenda é bem alvoroçada, mas estamos, né, profundamente felizes com a sua presença aqui no estúdio. E você pode fazer as suas considerações finais aqui. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, eu estou sempre disposto. Obrigado, Leandro. Vida longa, Rádio Universitária, UFDPA. Obrigado. Esses espaços para a gente são importantíssimos, para a gente poder falar sobre os conceitos que nos movem, né? Às vezes a gente produz, e eu falava isso com o Leandro agora há pouco, né, no nosso intervalo, às vezes a gente produz e a gente não consegue falar sobre aquilo que aconteceu nos bastidores e que às vezes é até mais legal do que o que a gente produziu e vai ali para o público em geral, né? Então espaços como esse são importantíssimos para a gente que é trabalhador da cultura, para a gente que é trabalhador das artes, para a gente que é trabalhador do audiovisual, né? A gente tem uma movimentação, uma mobilização política de forma nacional também. Eu faço parte da Associação das Produtoras Independentes do Brasil, que é a API, eu faço parte da APAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro do Brasil, e a gente tem uma luta coletiva política nacional, inclusive agora a gente está brigando para que o Piauí aceite, né, fazer parte dos arranjos regionais, que é uma política pública do governo federal, para que os estados e municípios incentivem o audiovisual. Infelizmente, o Piauí teve essa oportunidade lá atrás e não aderiu aos arranjos regionais. Nós estamos tendo uma nova oportunidade, nós queremos uma resposta, né, dos políticos, estamos buscando essas pessoas, diálogos com elas, e o tempo está urgindo, né? A gente só tem até agora o dia 18 para aderir a isso, e isso significa dizer que não adianta a gente falar sobre audiovisual, sobre arte, sobre música, sobre poesia, sem um espaço como esse para a gente falar e sem ter política pública, sem ter gestor que seja sensível a isso, porque nós somos uma indústria. O audiovisual movimenta uma cadeia produtiva enorme, enorme, que vai, né, desde os serviços básicos até aqueles mais especializados. Então nós somos uma grande indústria e precisamos nos posicionar, e espaços como esse a gente é muito feliz em poder contar com eles. Obrigado, Chico, obrigado. E ficamos
repito a expressão, gratificado, porque você nos trouxe uma grande lição. Então procurem assistir Mimbó, Parnaíba Indígena, né? O Genipapo é a nossa identidade, é a nossa cara, sabe? A gente não foi buscar noutros universos da subjetividade, mas são filmes que retratam como se a gente estivesse se olhando no espelho. É né? isso. É isso, não é? As pessoas precisam olhar para a tela e saber, isso aí sou eu. Isso aí é meu avô. Isso aí é uma tia que eu tinha que era desse jeito. Exatamente, é isso. Chico Rasta, muito obrigado, viu? Um abraço e é isso. Bom, lembrando aos ouvintes que o nosso programa Por Falar em Poesia, ele é apresentado às quartas-feiras, sempre às 8 horas da manhã, com reprise às 13 e 18 horas, aqui na FM Universitário UFDPAR. E eu queria só fazer uma ressalva, porque convidamos o Chico Rasta Brandão, que desenvolve o cinema, a fotografia, num programa que se chama Por Falar em Poesia, porque o que ele faz também é poesia, e principalmente. Um grande abraço.